Bom, pessoal, estamos aqui novamente e vamos agora falar mais especificamente sobre incorporações imobiliárias, certo? Como a gente já falou em vídeos anteriores, a incorporação ela é o processo em que envolve compra e venda, certo? Ou seja, as pessoas, alguém vai construir um empreendimento e vai vender as partes as unidades autônomas para as pessoas interessadas. Então, neste ponto, a gente precisa ter toda uma regulamentação, porque nós vamos estar envolvendo compra e venda de produto. E, obviamente, isso aí envolve recursos financeiros. Então, a gente precisa ter muito cuidado e precisa regulamentar muito bem isso aí, para que pessoas não sejam prejudicadas. Nem sejam prejudicadas o vendedor, de vender o empreendimento e não receber o recurso, e o comprador, que é de comprar um produto e não receber. Então, a legislação, nesse caso, é rigorosa para que diminua os riscos tanto para o comprador como para o vendedor. Então, a Lei 4.591 trata deste assunto. Então, a gente tem lá o que é a incorporação, né? Aqui tem um texto. Atividade exercida com o intuito de realizar a construção por alienação de unidades autônomas ou de fração ideal, vinculada à unidade habitacional. Né? O que seria isso? Né? Você vai vender. Quando eu digo alienar, o que é alienar? Eu tiro de um dono, né, e passo para outro dono. Então, por exemplo, enquanto eu estou construindo, a obra está em nome da construtora ou a gente chama da SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico. E depois a gente explica um pouquinho sobre isso. Ou ela está lá, aí quando eu vendo aquela unidade que eu vendi, aquele apartamento, ele vai ficar alienado no nome de outra pessoa. Então eu tiro da construtora e alieno para um outro proprietário, ok? E quando ele diz lá, ou fração ideal, é que, por exemplo, eu posso alienar a vaga de garagem. Não há nenhum problema de eu vender a vaga de garagem para o outro condômino, de eu alugar aquela coisa. Então, assim, eu alieno tanto o imóvel como posso alienar partes que a gente chama lá de fração ideal de terreno, ok? A requerimento do incorporador, mediante a apresentação de documentação, é feito registro de incorporação. O que é isso? Toda incorporação, ela precisa ser registrada em cartório. Por quê? Tudo que vai ser definido com relação à especificação de material, ao projeto que em si são 3 quartos, 2 banheiros, sala, a área é tanto, tudo isso precisa ser registrado para garantir que o cliente está comprando aquele imóvel que foi vendido. Porque eu poderia fazer uma coisa, rapaz, é 100 metros quadrados. E na hora eu faço um apartamento de 90 metros quadrados. Certo? Muita gente não perceberia isso aí, porque é leigo, não conhece, não ia notar uma diferença de 5, 10 metros quadrados. Só que para o dono, né, o cara que está construindo, 10 metros a menos, né, em não sei quantas unidades, ele reduz as despesas dele. Tá certo? Então isso a gente precisa garantir de que a área está de acordo com o que está especificado. Então ele tem que especificar o projeto e tem que registrar e lá, além de dizer quais são as áreas, o que é que vai colocar? Rapaz, no piso eu vou colocar cerâmica, na parede é pintura, no banheiro é cerâmica, no piso e na parede. Então tudo isso eu preciso dizer porque aquilo ali é o que eu vou pagar, né? Eu que estou comprando aquele empreendimento vou pagar. Então aquilo precisa estar registrado em cartório para que fique claro para o comprador e para o vendedor qual é o produto especificado. Porque também é uma garantia para o vendedor, que é o que é que ele vai fazer. Eu disse lá, eu como comprei o apartamento, não, eu quero granito porque você disse que ia me fazer granito. Não, o que está registrado na incorporação é isso aí, ok? É determinado produto. Então isso vai dirimir eventuais dúvidas que possam existir entre comprador e vendedor. Tá? E essa incorporação ela é importante porque quando você chega lá e diz, olha, esse empreendimento está incorporado, isso é uma sugestão que a gente dá para qualquer pessoa que vai comprar um empreendimento, pergunte, esse empreendimento está incorporado?
né? É importantíssimo isso. Por quê? Porque quando o empreendimento está incorporado, ele está regularizado de todas as formas. A empresa não está devendo impostos, a empresa está toda regularizada, os projetos todos executados, tudo definido, porque aí aquele terreno, ele é um terreno que não existe outra pendência. Não, por exemplo, o cara pode estar construindo num terreno que não é dele. Né? E aí isso vai gerar problema não. Se ele tiver incorporado, se ele tiver aprovado no cartório, todos esses problemas estão resolvidos, porque o cartório só dá o registro de incorporação com isso resolvido. Tá? Então é muito importante que esse empreendimento esteja incorporado. Tá? Depois a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe nessa questão da incorporação. E aí o que acontece? Se dentro de 180 dias do registro não se iniciar o registro das vendas das frações ideais, o incorporador terá que revalidar toda a documentação para maior segurança do construtor. Certo? Então, por exemplo, eu fiz a incorporação e não comecei a vender, durante 180 dias eu tenho que refazer, porque, por exemplo, pode mudar alguma coisa, pode mudar, porque lá eu coloco um preço, né, a gente vai falar em outro momento, né, que a gente chama dos quadros da NBR, que é a da 12721, aqueles quadros são colocados junto à incorporação, que vão definir preço, especificação de material, áreas, né, e isso aí ali pode haver alguma alteração e eu tenho que fazer uma adequação do registro que está lá no cartório, certo? O incorporador, né, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, ou seja, eu posso ser física ou jurídica, eu como pessoa física posso construir para vender, ou uma empresa pode construir para vender. Comerciante ou não, né, ou seja, eu posso vender ou não, que embora não efetuando a construção, compromisse e efetiva a venda de frações ideais de terreno, objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas. O que é isso? Mesmo que ele não construa, ele vai ser o responsável pela venda das frações ideais, certo? Então ele é o responsável pelo empreendimento, né? Em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceite proposta para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega a certo prazo, preço e determinadas condições das obras concluídas. O incorporador vai ser aquela pessoa física ou jurídica que vai ser responsável de entregar o produto de acordo com o que ele acertou, né, no registro de incorporação, com relação ao prazo, com relação ao preço e com relação a determinadas condições, né, de qualidade, as especificações dos materiais que foram definidas lá, certo? Então o incorporador ele vai ser sempre responsável por isso. Então ele vai, até a responsabilidade, por exemplo, da contratação da construtora é dele. Certo? E também existem muitas responsabilidades civis sobre o processo. Então, por exemplo, se ele contrata uma construtora que tem algum problema, que pode gerar algum problema, ele pode ser responsabilizado também. Ele é solidário porque ele não teve os cuidados necessários no momento da contratação. Tá? Bom, um ponto importante ligado à questão da incorporação é o pagamento do terreno, né? Ele pode ser um pagamento, pode ser total em dinheiro, lá eu vou e compro o terreno e pago todo em dinheiro, ou parcial, dinheiro mais permuta. O que é isso? Eu posso chegar lá, normalmente o que acontece com o terreno? Terreno, principalmente em regiões mais valorizadas, ele é muito caro. Tá? Então eu vou ter que desembolsar muito dinheiro para pagar aquele terreno. E o que acontece? Normalmente o terreno, se eu posso chegar lá e comprar, pagar não sei quantos milhões por aquele terreno. Às vezes vale a pena na negociação e tudo mais. E ele vai fazer esse pagamento, só que qual é o grande problema quando eu coloco todo em dinheiro? É que eu começo com o meu fluxo de caixa muito negativo, porque eu desembolsei muito dinheiro, então eu já começo devendo muito. Então hoje uma forma bem clara, né, muito comum de se fazer, é o que a gente chama de permuta. Né? Em vez de eu pagar tudo em dinheiro, ou eu não pagar nada em dinheiro, eu chego para o proprietário do terreno e permuto aquele terreno por unidades no imóvel, certo? Então eu vou chegar na negociação de quanto é aquele terreno, né? Quanto é que vale aquele terreno, coloco um valor, né? Negocio aquele valor com o proprietário e faço uma divisão de permuta. Então, rapaz, olha, esse teu terreno aqui vai te dar direito a 4 apartamentos nesse empreendimento. Quando o empreendimento estiver pronto, esses apartamentos serão seus, certo? Então, eu vou permutar aquele terreno por imóvel. Posso permutar também por imóvel da construtora,
né, em outro local. Não, rapaz, olha, essa aqui é a minha casa, eu moro aqui. Se eu sair daqui, eu não tenho para onde ir. Então você me dá um apartamento em determinado local para eu morar e depois o restante do valor do terreno você me paga com imóveis no próprio apartamento, certo? Então isso é importante para que a gente possa saber como negociar, certo? Então obviamente que aí tem toda uma negociação que diz respeito a essa questão da permuta, tá? Outro ponto importante é que, em caso de falência de um incorporador em que não seja possível a maioria prosseguir na construção das edificações, os candidatos à aquisição das unidades serão credores privilegiados pelas quantias que houverem sido pagas ao incorporador, respondendo subsidiariamente os bens pessoais deste. Ou seja, o incorporador, né, em caso de falência, qual é o problema? Aquela falência da empresa ou do incorporador, aquele material ele vai para a massa falida do incorporador, certo? Então você vai ter que lutar, né, para trazer a propriedade daquele imóvel para você, certo? Então a ideia é que se você haja uma coisa que tem autorização para que ele seja vendido para outra empresa e você continue pagando aquela empresa para receber o apartamento. Então teve uma época muito comum, por exemplo, teve uma grande construtora no Brasil que quebrou, né, que faliu, que foi a Encol, que trabalhou muito no final dos anos 90, ainda começo dos anos 2000, e ela gerou um impacto muito grande, porque na época ela tinha 800 empreendimentos no Brasil todo, e muita gente ficou prejudicada porque aqueles apartamentos estavam na massa falida da construtora. Então isso aí teve que gerar um problema muito sério, teve várias batalhas na justiça para a liberação do empreendimento para que ele pudesse ser finalizado pelos condôminos, certo? Então esse ponto aí tem que ter muito cuidado, por isso que é muito importante no processo de incorporação você ver quem é a incorporadora, a saúde financeira daquela incorporadora, a idoneidade, tudo isso, porque se você não fizer, se ela por acaso vier a ter problemas financeiros e fechar e quebrar ou falir, você pode ter sérios problemas para receber o seu empreendimento. Se for em regime de condomínio, não. Se a empresa quebrar, como você é o dono da obra, você vai lá, né, os condôminos tiram aquela construtora e colocam outra construtora e vocês continuam com a propriedade do empreendimento. No caso da incorporação, a propriedade será do incorporador até o momento que ele alienar o apartamento para o proprietário, ok? Para o adquirente, ok? Então aqui a gente encerra essa aula e vamos para a próxima aula sobre incorporação.